E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E nesse vídeo eu vou te ensinar aqui, eu vou te mostrar como sombrear um cavalo 100% a carvão. Eu fiz esse desenho em um papel Fabriano 5, satinado, grão fino, 50% algodão, tamanho A4. Eu iniciei pelas marcações feitas com boleador. Boleador nada mais é do que essa bolinha esférica que você está vendo, que eu utilizo para criar cavidades no papel. Eu vou aprofundando e gerando esses efeitos, essas marcações, que depois, quando iniciar o sombreamento, né, você vai perceber que esses detalhes que eu fiz com boleador começam a surgir. Eles ficam mais evidentes. Principalmente depois, para poder recuperar esses pelos mais brancos com a caneta borracha, o boleador ajuda demais nesse sentido. E se você quiser ter acesso a essa videoaula completa, passo a passo, tá 100% narrada, com meu suporte e tudo mais, eu vou te convidar a conhecer o meu curso de desenho voltado para o desenho de animais em preto e branco. Basta você clicar aqui no primeiro link da descrição. Após o boleador, eu utilizei o lápis Conté Paris PR Noir, graduação 3B. E é muito legal porque você percebe ali que quando eu passo o lápis fica levemente poroso o aspecto, né, do sombreamento. Mas após utilizar o pincel, eu consigo selar, né, eu consigo integrar essas camadas feitas com lápis, deixando mais escuro o aspecto e também mais uniforme, né, dando aquela sensação mais homogênea. E os efeitos que eu fiz com o boleador também começam a surgir. Nessa região aqui da crina do cavalo, basicamente o que eu fiz aqui foi utilizar o lápis 3B da Conté Paris para fazer as marcações nos locais de mais sombra da crina do cavalo, tá? Nos pontos que são mais escuros, preservando os locais que são mais claros no branco do papel. E de acordo com que eu passo o pincel, os locais que estão sujos, entre aspas, de carvão, eu consigo absorver um pouco dessa sujeirinha do pó do carvão com o pincel, levando o sombreamento para outras regiões da crina, né? Deixando um efeito mais tonalizado de cinza, para gerar mais contraste. Depois, logicamente, que eu vou fazer o acabamento com caneta borracha, para passar aonde utilizei o boleador, ou seja, aonde eu passei o boleador, depois que eu faço o sombreamento, fica mais visível, e com a caneta borracha 2.3 mm, aquela tombou monocircular, a mono zero, eu vou recuperando os detalhes dos fios mais claros. Então, basicamente, o processo de construção de pelos mais claros é esse, assim que eu faço. E é claro também que dependerá da referência, né? Tem referências, tem imagens que pode ser que eu modifique um pouco da abordagem, a própria técnica em si, por exemplo, quando eu faço no 100% grafite, eu geralmente não gosto tanto de utilizar o boleador, porque o grafite em si, o pó do grafite, ele tem uma partícula mais sutil, uma partícula mais leve, vamos dizer assim. Então acaba que quando eu faço sombreamento com ele, por mais que eu consiga um tom bem acinzentado, bem vívido de cinza do grafite em si, não chega a ficar tão natural quanto o carvão, no sentido de não dar aqueles reflexos, né, de brilho e tudo mais, mas também sim, o grafite tem sua beleza e tem também suas facilidades, que por exemplo, uma delas eu consegui apagar com caneta borracha mais facilmente falando do que com o pó do carvão, do que quando eu aplico o pó do carvão, simplesmente porque o pó do carvão, ele é uma partícula mais rígida, né, então o pó dele é mais denso e um pouco mais espesso, diferentemente do pó do grafite, que é mais ralo, tá? Quis explicar de uma maneira mais fácil para você entender. Mas ambas técnicas, elas se completam e se complementam, né? Você pode utilizar tanto mesclando o pó de grafite quanto o pó de carvão, lápis também, e que você vai conseguir alcançar lindos resultados em seus desenhos aí, com certeza absoluta. Após trabalhar toda essa base de sombreamento, que vai gerar ondulação na parte da musculatura, da estrutura óssea, né, do cavalo, é o que vai dar aspecto à face dele em si, essa sensação de sombra e luz, né, esses nuances de locais escuros e claros para gerar contraste. Aí eu vou utilizar o lápis Faber-Castell Pitch Oil Base, graduação Hard, para conseguir um traço mais definido nos pelos do cavalo e tal, um negócio mais regular, aleatório. E agora eu vou dar continuidade com os lápis Conté Paris em regiões mais escuras, onde eu quero fazer um sombreamento mais fosco, um pouco mais profundo, e também um pouco do lápis Lyra Carbon para puxar as texturas no entorno de onde está mais escuro, porque o lápis Lyra Carbon, a ponta se mantém mais fina e proporcionando mais precisão nos detalhes. Essa videoaula completa, lá no curso de desenhos realistas voltado para animais, ela tem mais de 40 minutos de duração. Então, assim, muita coisa, muita informação, muito detalhe, muita parte de percepção, didática, teoria, prática, análise de contraste, sombra e luz, volume, profundidade, etc. Muita coisa que, com certeza absoluta, se você quiser fazer parte dos nossos cursos aí, principalmente esse de realismo de animais, que está com desconto bem legal, apenas em março esse curso vai estar por R$ 157. Qualquer dúvida, pode me chamar nesse primeiro link da descrição lá, porque aí a gente conversa melhor, eu te explico como funciona a questão de forma de pagamento, acesso ao curso, etc. E lembrando que esse curso ainda vai ser complementado, ele vai receber demais aulas, como por exemplo a próxima aula será a aula do elefante, onde eu vou trabalhar a técnica a grafite e carvão, né? No caso, esses dois desenhos, o Border Collie e esse cavalo, foram 100% a carvão. E o elefante, a minha meta é fazer ele com grafite e carvão. E fique esperto também, garanta já sua vaga, porque em breve esse curso vai ter reajuste de valor, simplesmente porque eu estou agregando mais conteúdo, mais informação, mais aprendizado para ele, para o aluno em si em questão que vai estar absorvendo esse conteúdo, e consequentemente também eu preciso valorizar mais o meu trabalho e também a experiência que eu vou entregar aí para
quem se torna meu aluno. Aqui você percebeu que eu dei continuidade ao sombreamento, lapidando essas estruturas de sombra e luz, né? Locais escuros que geram profundidade, locais claros, né? Quase que no branco do papel, que geram volume, e também tem os meio tons de cinza, né? O cinza médio, intermediário, cinza claro, até chegar na escala do branco do papel praticamente. Sempre trabalhando com camadas e degradês. De vez em quando eu começo do escuro para o claro, porque eu gasto um pouco daquele pó do carvão no ponto mais escuro. De acordo com esse pincel perde a quantidade de pó de carvão impregnado, eu vou puxando um degradê para as regiões que eu quero aquela transição, né? Aquela passagem mais sutil e suave. Espero que você esteja gostando até o momento aqui das explicações acerca desse desenho que eu estou fazendo. E lembrando, aqui é apenas uma demonstração, é um vídeo, sim, muito explicativo, com muita informação, no entanto, ele é um pouco mais acelerado. Dá sim para você ter uma certa noção e aprender um pouco que seja, mas o intuito é, logicamente, você se desenvolver muito mais se tornando meu aluno. E é claro, se assim você quiser, beleza? Eu estou apenas comentando sobre isso aqui para quem tem interesse em aprender muito mais do que somente através de vídeos do YouTube. Até porque você sabe que vídeos no YouTube geralmente são muito espalhados, né? Cada canal, cada conteúdo postado às vezes tem um nicho diferente, uma observação, uma visão diferente, tal, um ensinamento, uma didática. Então, se você começa a tentar absorver muita coisa de diferentes conteúdos, diferentes canais, diferentes técnicas, você pode ficar meio perdido ao longo dessa jornada, né? Ao longo da sua trajetória. Então, por esse motivo que eu tenho meus cursos online aí, graças ao bom Deus aí, eu tenho uma boa experiência já em ensinamento, nessa parte assim de dores do aluno, dificuldades e tudo mais. Também espero poder te ajudar com os meus cursos aí com acesso vitalício, tá? E suporte particular, diretamente para o aluno pelo WhatsApp ou Telegram. Acesso também aos grupos de alunos, etc. Muitos benefícios que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Fica agora no finalzinho com o desenho pronto, tá? Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações. Abração, até o próximo conteúdo. Falou!